Paz interior. E o que traz a paz interior? Para mim, paz interior é a convicção que eu dei meu máximo, que eu tô vivendo na minha essência. E o que é viver? Próximo das coisas que eu valorizo, gosto, amo. Mas, Joel, esse que é o grande problema. Sabe qual que é o grande problema? O grande problema é o seguinte, presta atenção. Isso tudo desemboca na teoria da cognição de Santiago, Humberto Maturana e Francisco Varela. Só que eles só fizeram uma descoberta e eles não ficaram muito chocados com isso e não deram o devido valor. Mas presta atenção, o que acontece? Todos nós podemos ter 2 pontos de referência na vida, entendeu? Um ponto de referência, o que é um ponto de referência? A partir do qual você constrói tudo. E esse ponto de referência pode ser a mente, ou ele pode ser a nossa essência, que é a consciência, que é um estado de consciência. E essa é a grande sacada da transformação. Quando você se identifica com a mente, o que é a mente? A mente, você pode ter a mente condicionada e a mente incondicionada. A mente condicionada, porque do que nós estamos falando? Nós estamos falando de evolução, você quer evoluir. Isso não é a mente que cria a evolução. A mente, quando você se identifica com a mente, você entra nesse ciclo de prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor. Você busca o prazer, mas o lado oposto do prazer é a dor. E isso é uma disfunção do ser humano. Isso é uma doença grave. Entendeu? Quando você se liberta disso, porque a evolução não é coisa da cabeça. A evolução, ela é inerente a quem nós somos. As pessoas dizem o seguinte, mas se eu parar esse processo de dor e prazer, eu vou parar de evoluir. Não, é aí que você vai evoluir. Só que a evolução, ela não vem mais da cabeça. A evolução vem de dentro. A evolução vem de dentro. Aí tu pergunta, mas do que é de dentro? É disso que Jesus chamava do reino dos céus. É disso que ele dizia ao Pai que está em mim. Porque nós temos um poder gigantesco, mas esse poder, ele é bloqueado pela ideia que a gente cria sobre nós. A teoria da cognição, ele falava sobre isso. Então, eu e você e todos os seres humanos, eles são criadores por natureza. Se você parar com essa disfunção mental, você vai continuar criando, só que você não vai mais depender da sua criação, do resultado. Lembra da história que eu te contei? Da performance? A maioria das pessoas, elas buscam... Não, a maioria não, todos nós buscamos um veredito. O que é um veredito? Um julgamento final, que é você quer ser importante e você quer ter valor, certo? Então você quer ser importante, você quer ter valor. Então você fica performando o dia inteiro e você fica procurando esse veredito. Será que eu sou importante? Será que eu tenho valor? E quem diz isso para você? As outras pessoas. Através do quê? Da sua performance. E isso faz com que todo dia você se coloque num tribunal. Todo dia você está sendo julgado. E isso torna a tua vida um inferno. O que você precisa fazer? Você precisa buscar esse veredito dentro de você, buscar o valor, buscar o seu senso de importância dentro de você. Aí você já tem o veredito, você sai do tribunal e agora você está livre para performar do jeito que você quer. Quando o Einstein diz, por exemplo, a imaginação é mais importante que o conhecimento, ele mexe na estrutura de toda a crença da humanidade. Para você usar a imaginação, você precisa se separar do conhecimento, entendeu? Porque se você está preso ao conhecimento, você não tem imaginação, você fica reproduzindo o tempo inteiro
aquela mesma velha canção, que é essa voz na sua cabeça, te dizendo, por exemplo, você vê uma oportunidade, e aí o que você faz? Você pensa, mas a minha condição não permite. Uhum. O que é a condição? A condição é a areia movediça, é o atoleiro onde você está preso. Por que você vive na condição que você vive? Boa pergunta, essa eu ia te fazer. Você vive na condição em que você vive porque você criou essa condição através do conhecimento. E qual é a dificuldade de você sair dessa condição? O conhecimento que criou essa condição justifica, argumenta, avalia que você não tem condições para sair da condição que ele mesmo criou. Porque se você tivesse um outro mindset, você nem estaria preso nessa condição em primeiro lugar. Tá entendendo? Ele justifica para te dar conforto. E aí vem essa questão, presta atenção. O que é a zona de conforto? A zona de conforto. A zona de conforto é um pequeno círculo onde você está dentro. E essa zona de conforto, a zona de conforto todos nós temos. E nós sempre vamos viver dentro da zona de conforto. Então você está dentro desse pequeno círculo chamado conforto, que são as coisas que você se sente confortáveis fazer. Então você se sente confortável em fazer isso. Isso é a sua zona de conforto. Você está confortável em dormir todo dia até as 9 horas. Cara, levantar às 5 é um desconforto. Você se sente confortável em comer aquela torta com que tu não sabe o que é isso já, mas é uma torta com nata, chocolate branco e morango. Aquilo é delicioso. Então você está confortável em comer aquilo. E tá tudo bem, só que o que acontece? Aí você diz o seguinte, os teus sonhos, tudo, a zona de conforto é tudo que você tem. E tudo que você não tem está fora da sua zona de conforto. E se você disser o seguinte, bom, eu quero isso, que está fora da minha zona de conforto. Isso está fora da zona de conforto. Agora, quando você dá um passo fora da zona de conforto, o que acontece? O que você encontra? Adversidade. E quando você encontra adversidade, o que você faz? Você começou o regime hoje de manhã, a dieta, eu não vou mais comer açúcar. E aí ao meio-dia você se depara com aquela torta de nata, chocolate branco e morango. Você olha para aquilo e você diz, esse eu não posso perder. Não, mas comecei dieta. Não, mas... Aí você acaba voltando para a zona de conforto. Você volta para dentro do círculo. Você deu um passo fora e você volta. Você desistiu da academia. Você desistiu, deixou o livro de lado. Quer dizer, você volta para a zona de conforto. E por que você faz isso? Por quê? O mal do século. A gratificação imediata. Você quer a torta agora, você não quer pagar o preço. Só que tem um detalhe. Se você quer emagrecer, ou se você quer mudar e tudo mais, e você não sai da zona de conforto, e se aquilo que você quer está lá fora, como é que você resolve essa equação na cabeça? Quando você come aquela torta, quando você deixa de ir na academia... Aquilo é bom. Como é que você resolve essa equação? Eu quero perder peso, mas eu não quero parar de comer o que eu como. Você diz, quando você come aquele... dane-se meu peso, eu vou continuar gordinho, pançudo, pançuda, dane-se, ferre-se, eu quero esse chocolate. Você não diz isso. O que você diz? Como é que você resolve essa equação na sua cabeça? E esse é o segundo grande problema. Inconscientemente, a gente acha que vai haver alguma coisa, que alguma coisa vai acontecer que vai resolver o nosso problema. Isso é inconsciente. Você pensa, amanhã eu vou começar. Não, depois de amanhã. A gente acha que eu chamo isso de pílula mágica. Tá? Você acha que uma pílula mágica vai resolver o seu problema.
Agora presta atenção, quando você volta para a zona de conforto, você faz duas coisas. Você busca gratificação imediata, mas você também racionaliza. O que é racionalizar uma coisa? Você cria um argumento racional, e observe isso, para justificar por que você está voltando. Hoje eu tive um dia difícil. Hoje eu estou muito cansado. Quer dizer, a adversidade que aparece não é um jacaré, um crocodilo, um gorila, um King Kong. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta. Tu sabe como a gente faz amor com King Kong? Com um gorila? Sabe? Não. Do jeito que ele quer. Porque ela é maior. Então, o que acontece? Não é o gorila que é, mas aquelas coisinhas, as justificativas, elas são que nem um gorila. Eu tô com preguiça, mas você não diz eu tô com preguiça, você diz tô cansado. E aí, você, do mesmo jeito que a gente cede pro gorila, porque ela é maior, a gente cede para essas preguiças, para essas coisinhas, e a gente racionaliza isso, sempre com um argumento junto. E aí, no fundo da consciência, a gente tem essa ideia da pílula mágica. Só que chega um momento lá na frente que a gente percebe que essa pílula mágica não existe. E aí você percebe que você se enganou. Aí você percebe que você mentiu para si mesmo. E se eu mentir para você 1, 2, 3 vezes, o que acontece na nossa relação? Insatisfação. Não, eu caio, eu perco a moral contigo. Eu me desmoralizo contigo. E quando você fica fazendo promessas para você e não cumpre, o que acontece contigo? Você cai na desmoralização consigo mesmo. Você perde a moral consigo. E o que mais existe no mundo são pessoas que perdem a moral com elas mesmas. Pessoas desmoralizadas consigo mesmo. E aí acontece o seguinte, quando você cai na desmoralização contigo mesmo, você só vai ter 2 caminhos. Ou você cai em depressão, um estado de depressão, você se deprime e se recolhe de uma vez por todas. Ou você faz o seguinte, você busca compensações. Arruma um amante. Você arruma um amante. Você começa a beber. Você se revolta e começa a atacar todo mundo. Começa a xingar, criticar, falar mal. Entendeu? Porque o que é falar mal? Quando você fala mal, só uma pessoa desmoralizada consigo mesmo fala mal dos outros. Porque quando você fala mal dos outros, você se sente inferior ao outro. E quando você fala mal do outro, você não aumenta o teu tamanho, mas você separa a diferença que existe entre os dois. Então você tenta desmoralizar os outros porque você está desmoralizado. Isso é muito sério. E isso, Joel, tudo nasce do conhecimento, da mente, do apego, da identificação. Eu chamo isso de falso eu. Onde que ele é bom? Onde que ele é poderoso, potente? O conhecimento? Quando que ele hipertrofia? Você falou que ele atrofia. Quando que ele hipertrofia? Quando você se separa dele e você usa o conhecimento como uma ferramenta. Entendeu? E não como uma identidade. Exato. Porque o que é o conhecimento? O conhecimento ele não é poder. Se conhecimento fosse poder, olha, eu sou formado em filosofia e eu estudei numa das universidades mais tradicionais em filosofia no Rio Grande do Sul. E eu tive muitos professores, filósofos que tinham, assim, um conhecimento fora do comum, entendeu? Mas eram completamente infelizes, eram pessoas assim, nem todos, né, mas alguns. Porque o conhecimento ele é só poder em potencial. Se você souber usá-lo. E Napoleon Hill já falava isso, conhecimento organizado. Mas o que é o conhecimento organizado? Estava olhando ali essa tua sala ao lado aqui, que tem
300 cadeiras, você não consegue organizar essas cadeiras sem tirar algumas dali. Porque você precisa de espaço. Então, o conhecimento organizado, ele precisa ser um conhecimento solto. E você pode, como as pecinhas de um Lego, você pode organizar ele. E isso você tem que ter consciência. Se você não tem consciência, você tem um monte de conhecimento e você não consegue organizar ele porque você não tem espaço. A consciência é o espaço onde você organiza o conhecimento. E o que a maioria das pessoas faz? Elas se identificam com um conhecimento. E aí vem essa questão das crenças limitantes. Que as pessoas falam, e que me desculpe, mas é uma grande bobagem. Por quê? Porque toda crença é limitante. Se eu acredito que o Joel é bom, isso me limita a acreditar o oposto. Entendeu? Ou que eu sou ótimo. E se acreditar que eu sou ótimo, me limita a acreditar que eu sou excelente. Exato. Então, toda crença ela é limitante. Então, eu vou eliminar as crenças limitantes. Como é que tu vai eliminar? E outra coisa, como é que tu vai identificar uma crença limitante? Boa. Porque a maioria das coisas que nos limita, elas são inconscientes. Tu acredita e tu nem sabe que tu acredita. Tu já pensou, se você tem um farolzinho de luz, uma lanterninha, essa lanterna sai luz. Tu imagina se a lanterna fosse querer entender de onde sai a luz. Aqui tem luz. E ela começa a andar atrás da luz para entender onde que está a luz. Tu não consegue pegar a luz se tu é a lanterna. E a mesma coisa, tu não consegue mudar uma crença limitante que você é. Tá entendendo? Porque eu nem sei, eu nem reconheço que... Não, e assim, isso é mais... A mente fragmenta a própria mente. Então ela diz, você tem que eliminar a crença limitante. Mas como é que... A mente não é um conjunto de crenças. A mente é um nó, um emaranhado, entendeu? Tu não consegue... Então assim, isso é uma ilusão muito ingênua. Outra ideia ingênua, presta atenção, tem aquele livro famoso que as pessoas leem para ficar rico, que se chama Segredos da Mente Milionária. Ele começa por uma premissa que diz o seguinte: o pensamento cria a emoção cria a ação e a ação cria o resultado. Isso não serve para nada. Steve Harvey Eckert tem que ser revisto. Porque o pensamento cria a emoção. Isso é verdade. Mas e o que cria o pensamento? O que adianta saber que o pensamento... O que cria o pensamento? A emoção não cria pensamento? Cria. E como é que você quer dizer que o pensamento cria emoção? Você é um dos caras que diz que ação muda a mente. Sim. Então como é que tu coloca tudo isso numa formulazinha? Mas eu ainda te pergunto, de onde vem o pensamento? Entendeu? Então o que acontece? Para que serve isso? Isso é um conhecimento que parece... Você já tem uma casa caindo aos pedaços, quando tu lê um livro desse, tu constrói uma varandinha que não serve para nada, que vai desabar com o resto tudo. E é por isso, Joel, que as pessoas, elas são tão pouco criativas, elas não conseguem evoluir, porque a gente tem que olhar isso no todo, entendeu? O problema é um problema conjuntural, um problema cultural, é um problema muito mais amplo. A gente tem que ir, e aí vem essa questão. Você e toda essa turma de pessoas que têm voz e que são inteligentes e que vocês têm que parar, entendeu? De assimilar conhecimento e reproduzir isso. Vocês têm que pegar um machado, uma picareta. Sabe o que é uma picareta? Sei. E vocês têm que começar a debater em todo o conhecimento que existe. Por quê? Porque o que existe não é a solução. Tá me entendendo? O conhecimento que existe nos trouxe onde nós estamos. Tem que destruir tudo isso, entendeu? Tem que fazer uma fogueira gigante, queimar todos os livros, inclusive os meus. E a partir daí a gente começa a construir algo do zero, algo novo. Entendeu? Com qual objetivo? Libertar a humanidade do conhecimento. Quando você escreve um livro,
Quando você faz um curso, quando você liga a tua live, bota a turma lá, quando você fala as coisas que você fala, quando você vem aqui, quem tá ouvindo, quem tá vendo, pô, esse cara manja do que ele tá falando, hein? Esse cara tem conhecimento, hein? Pô, o livro dele, aprendi coisas novas, hein? É um contrassenso isso que você tá falando? Libertar as pessoas do conhecimento, já que você é um cara que tá na área do conhecimento, na área da, vamos dizer assim, da educação, da construção de uma sabedoria um pouco maior? É um contrassenso, sim. Mas o meu objetivo não é... O meu objetivo, tanto é que o que eu tô fazendo aqui, entendeu? Provocar. Você é um provocador. Eu devia ter falado, filósofo, pesquisador, você é um provocador. Mas é uma provocação boa. Mas é porque se você, presta atenção, se você, às vezes as pessoas dizem o seguinte, cara, você me deixou meio pra baixo. Eu digo, claro, quebrei tudo que você acreditava, entendeu? Uhum. E o que acontece? A gente quebrar tudo que você acredita, isso não é fácil, entendeu? Pois é, porque uma pessoa que é convicta, ela te escuta, ela pode te escutar e não. Mas é por isso que Jesus dizia, porque vocês têm ouvidos, mas não ouvem, entendeu? Uhum.